Bom dia, boa tarde, boa noite, professores Márcio, Parede e Eduardo. É, Meu nome é André Vaz e eu vou apresentar aqui para vocês o meu equilíbrio, a minha reprodução do equilíbrio de fase líquido-vapor de uma mistura binária. Bom, a minha proposta é reproduzir este gráfico aqui, que é um equilíbrio líquido-vapor, ou LV, da mistura binária de isopropanol e água. O gráfico é um gráfico da pressão que varia pela fração molar, composição da fase líquida e da fase vapor do isopropanol, que é o meu composto A, neste caso aqui. Como a minha pressão é variável, então o meu cálculo vai ser um problema de bolha P, em que é dada a composição da fase líquida, e a pressão sendo baixa, eu usarei essas equações a seguir. Para o gráfico ser gerado, eu vou precisar varrer a composição da fase líquida em diversas vezes, para poder, com várias bolhas P, resultar naquele plot daquele gráfico. Então, as equações fundamentais que eu usei na rotina que eu implementei na programação foram essas aqui, sendo que a principal delas é a equação propriamente dita do equilíbrio líquido-vapor, em que a composição da fase vapor, que eu não tenho, é dada por essa expressão, onde Xi é a fração molar da fase líquida do composto I, o coeficiente de atividade γI, que é dada por esta expressão, cujos parâmetros G e J foram dados, são dados na rotina. Psat é a pressão de vapor de saturação do composto I, uma propriedade do composto que só depende da temperatura. Psat, que é o coeficiente de fugacidade do composto na saturação, depende de Psat e depende da temperatura. Φi na mistura é dada por essa expressão, onde esses termos todos aqui são termos relacionados à mistura de gases na equação do virial. E P vai ser inicialmente dado por um chute que eu irei atualizar. Obtendo os YI, a gente pode somá-los e considerando que a somatória de todos os Y tem que dar 1, consigo isolar o P e atualizá-lo da seguinte forma. A motivação para essa mistura binária, uma delas, foi que os coeficientes de iteração da mistura G e J do coeficiente de atividade, que é dada por essa equação, que é a equação de Wilson, é uma forma da equação de Wilson, que é o modelo do coeficiente de atividade adotado, é dado pelo ThermoSolver, o que facilitou muito a implementação da rotina. Então, sobre a rotina implementada do Scilab, antes de eu mostrar ela propriamente dita, eu vou mostrar para vocês o diagrama de blocos que eu implementei no cálculo do bolha P. Bom, esse é o bolha P que eu particularmente fiz, do jeito que eu fiz. Lembrando que, como eu preciso varrer para gerar o gráfico diversas composições da fase líquida, então eu repetirei essa rotina diversas vezes. Então, uma rotina é representada por, inicialmente, são dados a temperatura e a composição da fase líquida dos componentes. Então, T e Xi. Chuto inicialmente uma pressão baixa de P e considerarei, por ser uma pressão baixa, que o φ da fase vapor de cada componente é igual a 1, o que é bem razoável, já que ele estaria perto da idealidade da fase vapor. Com esses termos, eu consigo calcular Psat, Φsat, e com os diversos parâmetros de fatores acêntricos, temperatura crítica, volume crítico, pressão crítica dos componentes puros, eu consigo calcular o termo do virial para mistura, o que
mas futuramente me permitirá atualizar o fio vapor de cada componente na fase de vapor. E o γ-I, que será dado pela equação de Wilson com os parâmetros que também já são fornecidos. Todos esses fatores aqui são fixos, né? Então, a rotina de iteração começa da seguinte forma. Na equação do equilíbrio líquido-vapor, eu calculo YI, na equação com YI isolado. E se a gente reparar bem, YI, nas primeiras vezes, o somatório dele não será igual a 1. Então, eu normalizo esse YI, isolo P, que é aquela equação de baixo, e atualizo o P. Então, eu vou obter um novo P chute. Com P chute e YI normalizado, eu consigo atualizar a φ vapor, que de novo vai ser muito próximo de 1, por ser uma pressão baixa, porém vai permitir que tenhamos resultados mais precisos. Eu repetirei esse ciclo até que YI e P chute novo obtidos, atualizados, não variem suficientemente em relação aos antigos. Então, não variando muito significativamente, abaixo de uma tolerância, eu obtenho YI finalmente e o P chute. Se variar ainda significativamente de iteração para iteração, eu repito para mais um ciclo interno da rotina. E eu farei toda essa rotina diversas vezes com diversas composições da fase líquida Xi.